As cenas que vimos na rodovia Fernão Dias, na manhã desse domingo, fim da madrugada, de sábado para domingo, são bárbaras, são assustadoras, são repugnantes, mas não são inéditas. O futebol normalizou dentro do ambiente de torcidas organizadas essa cultura da violência, essa cultura da caça selvagem mesmo contra o seu adversário, o seu rival ou o seu não aliado, porque muitas vezes são torcidas adversárias em campo, mas que têm as suas conexões, as suas alianças de proteção e sabe-se lá quais outros tipos de aliança estariam estabelecidas entre algumas. E também a cultura do revide, porque a justificativa para o ataque da Mancha Verde do Palmeiras à Máfia Azul do Cruzeiro, ao ônibus que retornava de Curitiba depois do jogo contra o Atlético Paranaense, é de que estava sendo dado o troco do ataque de setembro de 2022 em Minas Gerais, quando, inclusive, o presidente dessa organizada do Palmeiras, de nome Jorge, foi capturado, teve suas roupas retiradas, o seu documento apreendido, e tudo isso gravado em vídeos que mostram o orgulho dessas pessoas extremamente violentas ao praticarem tais atos. E praticam de forma reiterada, porque no Brasil há, eu não sei se proteção é o termo, mas no Brasil as torcidas organizadas elas se sentem muito livres para fazer o que fazem. Algumas organizadas buscam conexões com o poder público, algumas organizadas fazem questão de declarar, por exemplo, nessa semana em que estamos vivendo o período eleitoral aqui no Brasil, as eleições municipais, algumas organizadas fazem questão de declarar apoio a alguns candidatos, então talvez por isso elas se sintam muito confortáveis para fazer o que fazem. Vários desses caras, quando capturados, quando detidos, quando apreendidos, né, alguns muitas vezes menores de idade, são figuras conhecidas. O delegado chega e fala, você aqui de novo, porque tem fichas extensas. A gente pega confusões históricas aqui no Brasil, aí a polícia vai lá, leva 100 para a delegacia. Vai pegar a ficha dos caras, os caras já têm envolvimentos em outras 10, 20 confusões em diferentes estados e até fora do país. E estão soltos. E muitos continuarão soltos, protagonizando os próximos episódios de barbárie. E aí muitos podem dizer, mas isso não chega a nós. Isso não nos afeta, isso não nos diz respeito, até porque somos torcedores comuns, não fazemos parte de organizadas e não andamos com essa gente. É um engano. Isso chega até nós. Porque essas pessoas dividem a arquibancada com a gente. Essas pessoas colocam em risco você, que quer levar a sua filha, que quer levar o seu filho ao estádio, numa confusão na entrada, numa garrafa arremessada que pode encontrar o pescoço de um inocente, num sinalizador que é arremessado de um ponto ao outro dentro do estádio pode pegar no rosto de uma criança. Sim, essas pessoas dividem o mesmo espaço que nós e não deveriam dividir. Porque a partir do momento em que você toma a decisão, você escolhe, você faz a opção pela marginalidade, pelo crime, porque nós estamos falando de um episódio, nessa madrugada, com vítima fatal. Quando essas pessoas optam por esse caminho, elas tomam a decisão de viver à margem da sociedade. E a sociedade precisa mostrar a essas pessoas que não dá para conviver com elas, que não dá para normalizar crime, que não dá para normalizar, não dá para achar normal, natural, você abraçar numa arquibancada alguém que dias atrás, semanas atrás, pegou uma barra de ferro e atacou uma pessoa com golpes na cabeça para provocar ferimentos contundentes com essa mesma barra de ferro. Porque uma pessoa que é capaz desse grau de frieza, ela pode ser capaz de qualquer coisa contra você. Se você, de repente, não gritar na arquibancada, ou se você, de repente, passar por ela ou por um grupo dessas pessoas com uma camisa de outro time, porque, veja, na história dos confrontos, das confusões envolvendo o futebol no Brasil, muita gente já perdeu a vida, não por estar vestindo uma camisa de organizada, por ser membro de uma organizada, mas pelo simples fato de estar com uma camisa de um outro time. Quantos episódios a gente já ouviu? O cara tá no ponto do ônibus com a camisa do time dele. Passa um comboio de uma organizada, os caras descem e espancam essa pessoa, porque ela não tem o direito de torcer pelo contrário. Então essas pessoas não podem frequentar o mesmo espaço que a gente.
Essas pessoas não podem ter benefícios dentro dos clubes. Por que em alguns clubes as organizadas mandam, desmandam, têm acesso a ingressos, têm acesso até a financiamento dos clubes e o torcedor comum não? O torcedor comum tem que enfrentar a fila, agora a fila virtual, muitas vezes fica fora do jogo, não consegue o acesso, não consegue o ingresso, é maltratado, tem um acesso dificultado no estádio. Por quê? E é um torcedor que contribui muitas vezes. Tem muita organizada que suga do clube, enquanto o torcedor comum está lá financiando, pagando o sócio torcedor, pagando o pay-per-view na TV, comprando os produtos oficiais do clube. Por que essa galera tem tantos privilégios em algumas entidades? Muitas vezes porque essa galera é usada politicamente por alguns líderes de clubes. É importante trazer o apoio, é importante ter essa gente, uma gente que muitas vezes intimida manifestações contrárias dentro da arquibancada. Então vejam, é muito difícil hoje tratar torcida organizada como algo positivo, virtuoso, como apoio, como um grupo de pessoas engajadas em prol do clube, um grupo que contagia a arquibancada, e aí é uma verdade, mas ao mesmo tempo, no seio dessas organizadas sempre esteve a violência. E muitos se incomodam. Poxa, mas isso é uma generalização, isso é um rótulo preconceituoso. Aí você vê os vídeos de hoje e constata que não se trata de um rótulo colocado com má intenção. Quem faz o que faz, filma, divulga, difunde, se orgulha, se vangloria disso, quer passar justamente essa imagem. Se a organizada tivesse tão preocupada com rótulos supostamente preconceituosos em cima delas, elas passariam outro tipo de imagem. Elas não protagonizariam as cenas de barbárie que vimos na rodovia Fernão Dias na manhã desse domingo e não divulgariam ostentando isso como expressão máxima da sua valentia, do seu senso de justiça ou justiçamento. Fizeram com a gente, então a gente dá o troco. E isso nunca vai ter fim. Quer dizer, pode ter um fim quando o Estado brasileiro entender que essa é uma questão grave, que envolve toda a sociedade, que impacta em toda a sociedade e num mercado que movimenta bilhões, que é o mercado do futebol. Enquanto o aparato de Estado brasileiro lavar as mãos para isso, tratar isso como algo menos importante, ou pior, porque é a sensação que muito cidadão tem, passar a mão e proteger, passar a mão na cabeça e proteger tais grupos, tais membros ou tais líderes, a coisa vai escalar, vai ficar cada vez pior. O que aconteceu hoje, o que aconteceu em 2022, quando a organizada que hoje foi vítima foi a que atacou, tudo isso está na mesma vala, na vala da barbárie. É assim que tem que ser tratado. Não é rivalidade, não é uma mera disputa, não é uma mera discordância, é barbárie. Barbárie é algo protagonizado por bárbaro, e bárbaro não pode viver em sociedade, não pode frequentar os mesmos espaços que você, que apenas quer desfrutar de um lazer, de um esporte, de uma paixão. Lugar de bárbaro não é nas ruas, é na cadeia. Tá a minha opinião no canal da TNT Esportes. Deixa o seu like e principalmente a sua opinião sobre isso. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, caminhando para 12 milhões de inscritos.